Iremos começar este vídeo lendo Hebreus capítulo 3, versículo 4. Naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. E por favor, não reparem nos barulhos da casa. Ao nosso redor, nós somos cercados de coisas muito grandiosas e complexas. Por exemplo, as flores. As flores não são apenas pétalas coloridas. Elas são sistemas reprodutivos altamente evoluídos das plantas angiospermas. Inclusive, elas possuem um sistema masculino chamado androceu e outro feminino chamado gineceu. E quanto à beleza delas, as flores não são lindas? Seus odores, suas cores, seus formatos, a sensação de bem-estar que elas trazem para você quando você monta um vaso e as contempla dentro da sua casa ou até mesmo no verde do seu jardim. Vocês sabiam que existem mais de 370 mil espécies de flores catalogadas? Fora o fato de que pesquisadores botânicos estão sempre descobrindo em partes pouco exploradas do mundo novas espécies de flores. Nós temos a papoula, nós temos a rosa, nós temos o cravo, nós temos a margarida, nós temos o copo de leite, nós temos a 11 horas, nós temos o girassol. Existem tantas flores que nós mesmos não sabemos quantas existem. E existem órgãos internacionais, fontes confiáveis de informação que são responsáveis por fornecerem ao mundo todos os dados relativos às flores, como o World Flora Online, ligada à ONU, e como Royal Botanic Gardens. Logo, as informações que vos passo aqui neste vídeo são de ampla veracidade e confiabilidade. Um outro exemplo de coisas grandiosas são as frutas. Não são saborosas, vistosas, coloridas. Elas combinam água, fibras, frutose, glicose, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Que delícia é comer uma melancia, não é verdade? Uma manga, uma pera. Que delícia é chupar uma laranja, uma tangerina. E o kiwi, hein? O kiwi é minha fruta preferida. Eu poderia comer kiwi o dia inteiro. Segundo informações do Royal Botanic Gardens, um dos órgãos responsáveis pelo catálogo das frutas, o número de frutas comestíveis pode chegar a 7.000 frutas conhecidas do homem espalhadas por todo o mundo. Estamos falando das flores e das frutas, mas o que dizer da árvore, hein? O que dizer da árvore? Olha como esse nome é forte. Árvore. Começa com árvore, a pneuma. As mães das flores e dos frutos. Observem a autoridade desse nome em português. Observem novamente, árvore. Não é um nome bonito e forte, é muito bonito, é muito forte e mais, ela produz o oxigênio que nós, seres humanos, respiramos e se alimenta do gás carbônico que para nós seres humanos não serve para respirar. A árvore, pura e sem maldade, uma das principais conexões com o divino. Faça um teste, experimente ir até um parque, tirar os sapatos, sentar, pôr os pés na terra e recostar-se sobre o tronco de uma árvore. Você certamente sentirá uma energia sensacional. Não repare, mas meu cachorrinho é muito barulhento, tá bom? Vocês sabiam que existem mais de 73 mil espécies de árvores espalhadas pelo mundo? A Botanic Gardens Conservation International é quem gerencia essa base de dados global. O registro oficial e o mapeamento das espécies de árvores são liderados por redes botânicas internacionais, onde equipes de cientistas combinam dados de campo de mais de 90 países com análises estatísticas avançadas para estimar o número real de árvores no nosso planeta.
Mas será que a ciência é tão maravilhosa e completa a ponto de não ter um dono? Ou será que o dono é tão maravilhoso e perfeito a ponto de ter criado a ciência? E o que dizer dos animais da Terra? Ah, quanta coisa bonita, não é verdade? Incluindo nós, os seres humanos. O que dizer do momento em que a perfeição completa a obra? Cachorrinhos, gatinhos, tigres, leões, hipopótamos, macacos, crocodilos, urso-panda, aves das mais diversas espécies, insetos dos mais diferentes tipos, peixes e animais aquáticos. Vocês já ouviram falar da ovelhinha do mar? É ou não é um bichinho exótico? Percebam a natureza de Deus, como ele se comunica, como ele constrói. E o que dizer das enormes e vastas cadeias de montanhas? O que dizer da terra onde colhemos o nosso alimento e onde nossos filhos brincam durante a infância? O que dizer dos rios, das nascentes e quedas d'água? O que dizer dos oceanos e de suas paradisíacas praias e suas ondas que mostram movimento, atestando que o mar é cheio de vida e ele conversa com você? O que dizer do cosmos, de um universo cujas galáxias apresentam-se sempre muito bem alinhadas e organizadas, como se fossem feitas à mão? Astros e planetas se movimentando em movimentos de rotação e translação. Faz de conta que eu passei aqui, tá? O que dizer das maravilhas criadas pelo homem? O que seria de uma música cujo compositor não registrou a sua autoria? Ou o que seria de um quadro pintado, uma obra-prima cujo pintor não assinou o seu nome? Vamos ler o que diz em Êxodo, capítulo 3, versículos do 13 ao 15. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Então, ao passo em que os israelitas multiplicavam-se no Egito de Faraó, Deus, que é um título, apresenta finalmente o seu nome a Moisés. Leremos também Êxodo 6, de 1 a 8. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou Jeová, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido a eles, e também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: Eu sou,
eu sou. E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou Javé ou Jeová. Prefiram como quiser. Leremos também Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou Jeová. Este é meu nome e minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor a imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram, e novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Agora em Salmos, no Salmo 83, versículo 18. Que os homens possam saber que tu, cujo único nome é Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Agora 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 16 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 16 ao 17 é uma passagem muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente e equipado para toda boa obra. Então, gente, neste vídeo nós vimos que Deus tem um nome, ele se apresentou a Moisés e ele faz questão de ser chamado pelo nome, ele faz questão que todos nós nos acheguemos a ele, né? Javé, Jeová, Jeová. E tem outras traduções para este mesmo nome, para este mesmo significado. O nome de Javé, ele vem de um anagrama, que aqui no Brasil você pode entender que são as seguintes letras: YHWH, YHWH, Javé, Jeová, que quer dizer Jeová, Javé. O ar, a oportunidade de respirar, de nascer. Nós nascemos do sopro, nós viemos do pó da terra. Portanto, não podemos esquecer que Deus, Senhor, Altíssimo, etc, 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 são títulos, tá bom? Assim como advogado Cláudio, professor Fábio, Reverendo Josué. Deus é um título e ele anseia ser chamado pelo nome como qualquer um de nós. Então, se você quiser conexão direta com o divino, uma proximidade maior, experimente deixar de chamá-lo somente de Deus e passar a chamá-lo pelo nome. Experimente, feche os seus olhos, ore e imagine estar próximo dele, como se você estivesse de frente para o seu trono, e chame-o pelo nome e depois me digam o resultado da oração feita dessa forma. Eu sou Fábio Lima e você está no canal O Ponto de Convergência. E por favor, nos ajude a fazer a obra e a espalhá-la por todo mundo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo, deixem o seu like, porque essas coisas são importantes para o nosso canal. Obrigado.